Olá, amigos da Garagem do Coiote. Mais uma vez estamos aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez para falar um pouquinho sobre o guincho. Mais um acessório aí que é bastante útil na trilha, principalmente quando você está sozinho. E é importante saber usar o guincho, porque é um equipamento que não é dos mais baratos, né? Ele é um equipamento até relativamente caro, dependendo, requer alguma adaptação no veículo, não é só comprar o guincho lá e pronto, é fácil de instalar. Você precisa fazer um suporte para o guincho no seu carro, esse suporte tem que ser bem feito. E esse é o primeiro passo quando você começa a fazer umas trilhas mais pesadas, precisa sair de alguns enroscos um pouco mais complicados. Então é importante ter o guincho para poder auxiliar nessa hora da trilha, principalmente se você tem, o seu carro é maior do que os demais, que é mais difícil de um carro pequeno puxar ou tirar do enrosco um carro mais pesado. Você tendo um guincho ajuda bastante. Não falaremos só do guincho, também falaremos da patesca. Hoje o guincho mais comum, o que você mais vai ver por aí nas trilhas, nos jipes, são os guinchos elétricos, tá? Esses guinchos elétricos são ligados na energia do veículo, né? Utilizam a energia da bateria e tem a capacidade de reboque determinada na sua configuração. É importante saber que essa capacidade de reboque dos Jeeps é determinada em libras, né? Como uma libra tem 0,490 e pouquinho gramas, né? 490 e pouco gramas, então a gente tem que fazer uma conversão assim aí, vamos fazer uma conversão rápida aí para 500 gramas, então um guincho que está intitulado 12 mil libras, tem aí mais ou menos a capacidade de reboque de 6 mil quilos, tá? E é importante essa capacidade de reboque, por quê? Porque você tem que considerar o peso da sua viatura, né? Obviamente, não só também o peso dela vazia, mas o peso com as pessoas, com os equipamentos, com o que está dentro da viatura, com o tanque cheio, e ainda considerar o tipo de lugar que você vai ser puxado. Se você tiver num atoleiro muito profundo, a força que o guincho vai ter que fazer é mais do que do peso da viatura, porque vai ter que arrastar a viatura. Óbvio, de uma forma geral, é interessante que você tenha um guincho que puxe no mínimo, o peso da sua viatura, né? Então, se você tem um carro aí que tem 2 mil quilos, você tem que ter um guincho que tenha capacidade para rebocar pelo menos o peso da sua viatura. O ideal é que você tenha sempre um pouquinho a mais. O que você vê normalmente por aí é que as pessoas acabam pegando um guincho que tenha uma maior capacidade de carga do que o peso da viatura, justamente por aquelas coisas que eu falei, que ele estando atolado, ele estando numa subida, ele estando inclinado. Então, tudo isso afeta a carga que o guincho vai ter, né? Existem alguns recursos onde você pode melhorar essa capacidade de reboque do guincho, porque você aumenta a força dele, faz com que ele sofra menos, que é a chamada patesca, que na verdade é uma rondana onde você coloca o seu cabo do guincho. Então ele, em vez de ir até um lugar e simplesmente puxar o jipe, ele vai até, você amarra a rodana naquele ponto de ancoragem que é chamado, que é onde você amarra o guincho, é o ponto de ancoragem. Então você lá vai amarrar uma rodana e o cabo do guincho vai até ela e volta para o guincho. Dessa forma você consegue dobrar a força do guincho, e não só em questão de força, mas também em questão de esforço geral, né? Você tendo um guincho que está fazendo menos força para fazer o reboque, você conserva o guincho, você tem menos esforço para ele. Não é raro você ter guinchos que queimam em trilhas por excesso de esforço, por mau uso, esse tipo de coisa. Então é importante você fazer isso. Mas voltando ao princípio, a partir do momento que você começa a fazer trilha, começa a ter o seu carro já mais preparado, né? Tá com pneu, fez um lift de suspensão, tem um carro mais para fazer uma trilha um pouquinho mais ousada, esse tipo de coisa.
o guincho talvez seja a próxima etapa a que você possa ter. Principalmente se você é daquelas pessoas que, depois de um tempo, começa a fazer algumas trilhas, ou fazer alguns passeios, ou fazer algum caminho sozinho. O guincho é muito, muito importante. Tá? Por quê? Porque se você sozinho, não tem como tirar o carro, não tem ninguém para te puxar numa trilha, não vai ter ninguém para te rebocar numa trilha. Então o guincho é uma mão na roda, porque você ancora o guincho em algum lugar e tem condições de tirar sua viatura de um enrosco, de um problema mais complicado. Além do guincho elétrico, que é o mais comum que vocês têm aí, você também possui os chamados guinchos mecânicos, né? Que são aqueles que são, em vez de usar a energia da bateria, usam a força própria do motor. As Toyotas antigas tinham, você achava bastante com guinchos mecânicos, que eles são ligados na transmissão do veículo, ou seja, você usa a força do motor para poder puxar o veículo. Por que isso? Porque nesse caso, como a Toyota, caminhões off-road que fazem tem muito esse tipo de guincho, porque o peso é muito grande, então você precisa de uma força maior. Então nada mais justo do que aproveitar a força do motor. São uns guinchos mais caros, óbvio, né? Você tem que fazer uma adaptação. Se o seu carro não está preparado para um guincho mecânico, a adaptação é grande, né? Se ele já tem a preparação para um guincho mecânico, fica mais fácil, mas são pouco comuns. Hoje em dia você não vê tanto nas trilhas, aí, principalmente com esses carros novos, você não vê guincho mecânico sendo usado. E também os guinchos manuais, né? Onde você tem um guincho mesmo, onde você vai na mão, aquele movimentinho de puxar o guincho numa alavanca para poder fazer, ou através daquela alavanca circular, né? Ou mesmo através do que é uma alavanca de puxar. Esses guinchos manuais, obviamente, dão muito mais trabalho, mas também funcionam. Você acha aí para comprar esse tipo de coisa, principalmente os de cinta, ajuda bastante até a você poder tirar. É um quebra-galho, mas hoje o que você vai achar por aí é o guincho elétrico. Para ter o seu guincho elétrico, além da capacidade de carga do guincho, né, você obviamente vai ter que fazer alguma adaptação na sua viatura. Que adaptação são essas? Primeiro você precisa fazer uma base para o guincho. Se o guincho, normalmente, hoje os guinchos são colocados na parte dianteira dos veículos, em cima do para-choque ou embutido dentro do para-choque, mas para que ele fique ali, ele é um equipamento que é pesado, ele não é leve, tá? Você tem um guincho aí, vai pesar 10 quilos, talvez até mais, dependendo do guincho. Isso considerando o guincho, mais o cabo de aço que você vai estar ali dentro para poder fazer o reboque, né, que ele vai estar enrolado no guincho, tudo isso é peso, e todo esse peso vai ser colocado na dianteira do seu veículo. Você vai ter que fazer uma base, essa base vai ter que ser fixada no chassi ou no seu veículo, de forma que ele suporte o peso também do veículo, ou seja, não é só chegar ali e botar uma basezinha ali, soldada com a solda elétrica qualquer e pronto, não, porque quando você for usar o guincho, ele tem que puxar o veículo todo por ali, né? A viatura todinha vai ter que ser puxada naquele ponto de força onde é que está o guincho. Então, se ele estiver mal colocado, você vai arrancar o guincho do local, danificar sua viatura, ou pode até machucar alguém, que é uma coisa que ninguém quer, né? Então, é importante que você, na hora de colocar o seu guincho, vá a alguém especializado, pesquise, consulte os outros jipeiros, que é algo que eu sempre recomendo por aqui, para saber a melhor maneira de colocar e usar, e a posição de colocar e a melhor forma de usar aquele guincho. Tá? Você tem nos guinchos também, normalmente, você vê muito cabo de aço, que é o cabo de aço enrolado no guincho, que gera, como eu falei anteriormente, peso, mas é importante também ressaltar que hoje você já tem um cabo de Kevlar, que é bem mais leve, né? É um cabo que é de um material bem mais flexível, inclusive, e é tão resistente quanto o cabo de aço, né? Desde que comprado com certificação, esse tipo de coisa, você tenha certeza que o material
adequado. Isso é importante na hora de você comprar o seu cabo de Kevlar. E empresas especializadas em off-road têm esses cabos com garantia, cabos com a certeza de que vão suportar a carga do que você tem no guincho, e eles são bem mais leves, reduzem bastante o peso que você vai estar colocando no seu veículo. Até porque o guincho não é uma coisa que é fácil de você tirar e botar, né? Ele geralmente é bem parafusado, ele é bem fixado, por todas as razões que eu já falei aqui. Então é importante que você escolha um guincho adequado para o seu carro, para que ele não fique com a frente muito pesada. Obviamente, mais peso, você aumenta o consumo da sua viatura. Você, dependendo de como botar o guincho, você pode desequilibrar um pouco ela, porque com mais peso na frente do que era programado. Então, isso são coisas importantes a se pensar. Mas, de qualquer forma, colocou o guincho, tomando todos os cuidados, você fazer alegria, aprender a usar o guincho, é uma coisa muito importante. O guincho não é só chegar lá, puxar e pronto, tá? Da mesma forma que o uso da cinta de reboque, muitos cuidados devem ser tomados com o uso do guincho. Você, a partir do momento que bota o carro e começa, você vai ver em muitas trilhas, em muitos vídeos aí, que muitas vezes na hora do uso do guincho, você vê os carros com os capôs abertos, o carro que tem o guincho com o capô aberto, né? Aí você pergunta por quê? Para resfriar o motor? Não, na verdade aquele capô está aberto porque se houver um rompimento do cabo e vier alguma coisa em direção ao carro, porque o guincho está puxando para a frente do carro todo o peso. Então, quando arrebenta, normalmente você tem, ele é projetado em direção ao próprio carro. Então, aquele capô aberto é para evitar que ele entre pelo para-brisa ou pegue alguém. É uma proteção que os jipeiros fazem aí, ou um recurso que eles usam para se proteger quando estiverem usando o guincho. Não ficar perto, ao lado. Os guinchos possuem um cabo normalmente elétrico ou às vezes hoje até sem fio, onde você opera o guincho, ele fica distante inclusive dele, você pode se afastar dele, o cabo é longo, ou ficar dentro do próprio veículo, né, dentro da própria viatura, e através dele você aciona o guincho ou para puxar ou para soltar o cabo. Então é importante que você tenha sua proteção, não deixe ninguém ficar em volta. É um recurso que é muito utilizado, não só no guincho como na cinta também, é você amarrar algum pedaço de pano, alguma coisa mais pesada no guincho quando ele estiver esticado antes de começar a dar tração, porque aquele peso, se ele arrebentar, puxa o guincho, evita que ele chicoteie. Se vocês forem olhar aí vídeos na internet, no próprio YouTube, vocês vão ver que existem acidentes complicados com guincho, que machucaram pessoas por falta de cuidado, por pessoas estarem a pé. Outra coisa muito recomendada, principalmente para quem vai usar ou usa ou vai ter a oportunidade de manusear um guincho com o cabo de aço, é você ter cuidado e, se possível, usar as luvas. Por quê? Porque o cabo de aço ele solta aquelas farpas de aço, e muitas vezes quando você passa a mão no cabo, você está manuseando, está puxando um cabo, está dando uma volta, aquilo pode ferir, pode cortar a mão. Então é muito importante você ter cuidado no uso e no manuseio do seu guincho, para evitar qualquer dano a você, as pessoas que estão em volta, a sua viatura, ao próprio guincho, e ter um passeio e curtir a sua trilha com seus amigos de forma tranquila, aproveitando bastante. Então é muito importante isso. Bom, acho que por hoje falamos bastante de guincho. Na próxima semana teremos mais algum vídeo para vocês e curtam a nossa comunidade, se inscrevam no canal, deem um joinha aí no vídeo e até a semana que vem.